Universo Diverso, com Luciana Neri. Olá, no Universo Diverso, esta semana vamos falar sobre o livro O Menino da Vila, que é o novo livro do professor Durval Lemos Menezes, escritor, membro da Academia Conquistense de Letras e um biógrafo já de muito destaque. Também escreveu um livro sobre Pedral Sampaio e nesse livro, O Menino da Vila, ele fala sobre a história de Elkson Soares. Professor Durval, muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite. Eu queria que a gente começasse essa conversa, o senhor falando por que essa decisão de escrever esse livro sobre esse personagem, Elkson Soares. Olha, isso é o seguinte, eu sou amigo de Elkson desde os anos 60 aqui em Conquista no início, e nós fomos estudar no Rio. E lá no Rio nós moramos juntos por vários anos. Então, eu pretendia escrever biografia de uma pessoa em conquista, um político, um intelectual, qualquer um profissional de expressão maior. E eu achei por bem escolher Elkson, porque tem a mais rica biografia de toda a região do Sudoeste de Conquista. Ele nasceu em Anagé. Como é que foi essa trajetória desse menino pobre de Anagé até deputado estadual e deputado federal? O título do livro é O Menino da Vila. Isso é uma homenagem à Vila Nova, porque quando o Elkson nasceu, aquilo era uma vila que pertencia à Vitória da Conquista e chamava-se Vila Nova. Daí o título O Menino da Vila. Elkson vem de uma família de 21 irmãos, família pobre de Anagé, e sob a influência orientado por uma professora, ele veio para a Vitória da Conquista para continuar os estudos. Aqui ele recebeu o apoio do Padre Palmeira e foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele fez o curso de colégio, ingressou na universidade, fez o curso de Direito, foi orador da turma e advogou no Rio de Janeiro por um período curto, quando então retorna à Vitória da Conquista. No Rio de Janeiro ele teve condição, inclusive, na política, de se eleger deputado estadual, mas ele preferiu Vitória da Conquista. Aqui, chegando, ele foi professor do Colégio Batista, foi advogado no escritório do Dr. Nilton Gonçalves, que era um dos maiores advogados da época, e depois ingressou na política no grupo Jadiel Matos. Ajudou muito na campanha de Jadiel, a se eleger Jadiel prefeito, e ele foi um dos vereadores mais votados da história de Vitória da Conquista. Professor, a que o senhor atribui esse sucesso político? A grande eloquência, a inteligência aguçada do Elkson? Quais são as características principais desse personagem? Olha, a inteligência acima de tudo, mas o forte de Elkson é a eloquência. Elkson é um dos melhores oradores que já teve em Vitória da Conquista. O maior orador que nós atribuímos em Vitória da Conquista foi o Padre Palmeira. O Padre Palmeira foi vereador em Conquista, deputado estadual e secretário de Educação do Estado da Bahia. Então, o Padre Palmeira é considerado pelos historiadores, pelos memorialistas, como o melhor orador de Vitória da Conquista. Entretanto, o doutor Medeiros discorda. Segundo o doutor Rui, o melhor orador de Vitória da Conquista chama-se Elkson Dias Soares. Quais foram os principais feitos do Elkson político? Olha, Elkson ingressou na política de Vitória da Conquista, elegendo vereador, depois deputado estadual. Por 4 anos consecutivos foi eleito pela imprensa da Bahia como o melhor deputado. Se elegeu deputado federal e no Congresso Nacional ele defendeu, acima de tudo, o Nordeste. Ele era um defensor do Nordeste e grandes reivindicações ele fez para o Nordeste. Entre essas grandes reivindicações, o próprio desenvolvimento de Anagé. Anagé, a vila que ele nasceu, que tornou-se cidade, um município, estava fadada a ser riscada do mapa. E Elkson, então, conseguiu, com Sarney, presidente da República, que na época era seu inimigo político, a construção da barragem de Anagé, que salvou não só Anagé, mas todas as cidades que estão ali no Vale do Rio Gavião. Como é que ele conseguiu esse feito de um inimigo político, de um adversário político? A política tem isso. Ele bateu muito em Antônio Carlos Magalhães como político, sua oratória é muito forte, agressiva, era o estilo dele, na época se aceitava muito isso. E aí quando ele foi para o Congresso Nacional, como se diz,
ele virou a sua metralhadora para Sarney e começou a bater forte em Sarney. Sarney, que é um político muito inteligente, experiente, então viu que era melhor negociar com Elkins do que se tornar inimigo de Elkins. E aí foi feito justamente uma audiência na qual o Sarney concedeu a Elkins a condição de salvar a sua cidade, Anager, através de uma barragem. E em seguida a Elkins conseguiu também para Anager a rede elétrica, porque sem energia também uma vila, uma pequena cidade jamais poderá crescer. E foi Elkins quem conseguiu a energia, que é esta mesma que vem de Paulo Afonso Conquista, em direção a Brumado. Elkins conseguiu fazer com que a rede passasse por Anager. E assim Anager se tornou uma cidade com muita água e energia. E aí tornou-se mais fácil o seu desenvolvimento. Professor, que importância tem Elkson Soares para a vitória da conquista e região para além da barragem de Anager? Olha, o maior líder político de Vitória da Conquista, e que não vai surgir outro igual, chama-se José Pedral Sampaio. E Pedral, antes de falecer, ele deu uma declaração. Está num livro que eu escrevi sobre a história do pedralismo. Ele disse: Elkson Soares foi o melhor representante no Congresso Nacional, o melhor deputado de Vitória da Conquista. Como foi que aconteceu esse afastamento dele da política? Está retratado no livro? Eu costumo dizer o seguinte: tudo nasce, cresce, desenvolve, entra numa fase de estabilidade, depois então entra em decadência e aí desaparece na poeira do tempo. Isso faz parte da natureza. Na política a mesma coisa. Então Elkins cresceu como vereador, deputado estadual, deputado federal, chegou a ser cogitado o nome dele para governador do estado, mas houve um desentendimento no partido que ele pertencia ao MDB, o famoso histórico MDB de Ulisses Guimarães. Então na época ele preferiu deixar o MDB por questões de desentendimento com a diretoria e passou para o PDT, que era o partido de Brizola. Brizola, como todo mundo sabe, um dos políticos mais fortes da história do Brasil, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde ele foi governador dos dois estados. Mas no Nordeste, Brizola nunca teve força política. E aí, Elkins, acompanhando a legenda de Brizola, chegou a ter 65 mil votos para deputado federal e perdeu a eleição. Na vaga dele, que ficou do MDB, Clóvis Assis, um médico de Vitória da Conquista, ocupou essa vaga e foi eleito com menos de 7 mil votos. Isso fez com que ele deixasse a política, não se candidatou mais, deixou a política para sempre? Isso, uma demonstração do declínio político. A partir daquele momento, logicamente, começou a sua decadência política, como tudo mais. E hoje, ele faz o quê? Depois dessa época para cá, o que Elkson Soares fez? Continua advogando? Elkins é advogado, considerado como um bom advogado, advogou em Conquista e região, é empresário na área de mineração, ele tem uma empresa de mineração no município de Encruzilhada, também é cafeicultor, pecuarista, então Elkins tem uma atividade muito ativa no agronegócio e como advogado e como empresário na mineração. Como é que ele recebeu esse livro? Ele já leu o livro, ele achou o quê? Olha, quando eu escolhi Elkins para ser biografado, é que, no meu conceito, Elkins tem a mais rica biografia de toda a região do Sudoeste. E como eu sempre fui amigo dele, e eu acompanho desde a época que a gente fazia política estudantil no Rio e política cultural, porque nós fundamos lá no Rio a UBEG, União Baiana de Estudantes da Guanabara, e lá se discutia muito cultura e política. Então essa amizade que eu tenho a Elkins vem desde os anos 60. Mas continuamos sempre encontrando com uma amiga aqui em Conquista. Ele foi para Salvador, tem a família morando em Salvador, mas ele gosta mesmo, ele é apaixonado por Vitória da Conquista. Então ele está sempre em Conquista. E aí eu achei por bem de escrever a biografia dele e ficou pronto. É um livro com quase 400 páginas, onde vem desde a fase infantil até os últimos dias da vida dele como político, como empresário, como cidadão. Permanece vivo, está com 82 anos e está lustro e à frente de todos os seus negócios. Tem alguns depoimentos aqui no livro também, né? Além do prefácio. O senhor gostaria de falar sobre essas pessoas que contribuíram também?
Elkos teve grandes amigos e companheiros na política, a nível de conquista do estado da Bahia e a nível nacional. Em conquista, tem uma declaração no livro de Sebastião Castro, que foi feita 15 dias antes do seu falecimento. É uma página literária muito rica, que Sebastião era um homem muito inteligente, culto, sabia escrever bem. Tem também de Ubirajara Brito, famoso Ubirajara, que foi cientista da ONU, ministro da Educação. E aí nós tivemos vários outros. Tem depoimento de Rui Medeiro, onde Rui Medeiro considera Elkos como o melhor orador entre os oradores de Vitória da Conquista. Tem de Dr. Reno, sobrinho de Elkos, que é juiz na Vara Criminal de Vitória da Conquista, onde ele é grato a Elkos porque através de Elkos foi que ele estudou. Então são vários depoimentos importantes que nós temos aí, de Joaci Góes, que hoje é o presidente da Academia de Letras, tem de Chico Pinto, a maior liderança política de Feira de Santana. Então são vários depoimentos sobre o deputado Elkos Soares. E o que levou a concluir esse livro, logicamente, foi justamente porque o livro já estava extenso, com quase 400 páginas. Então ficou pronto, revisado, já está impresso, é uma editora da cidade de Goiânia, é quem fez a impressão do livro, e será lançado pela Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. O lançamento será em uma sessão especial, onde teremos uma solenidade, uma homenagem a Elkos. Nessa mesma solenidade será feita a noite de autógrafo, né? Então está aí para o dia 15 de setembro, nós estaremos na Câmara de Vereadores lançando o livro de Elkos Soares. Aliás, a Câmara de Vereadores é quem está lançando o livro Menino da Vila, que é a história do político, professor, advogado Elkos Dias Soares. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, estamos aqui sempre colaborando com todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais da rica história de Vitória da Conquista. E nós que fomos professores e que entramos nessa área de ser escritor, historiador, nós temos que passar todos os nossos conhecimentos, mesmo sendo um pouco, para a comunidade Vitória da Conquista. Sempre que a gente está falando, escrevendo, nós estamos também aprendendo.